Olá pessoal, Guilherme Avilino de Biologia. Depois da exposição, depois da teoria, né, sobre a organização e revestimento externos da célula, então essencialmente a membrana plasmática, um assunto muito recorrente nos concursos. Vamos agora ratificar a absorção de vocês com 3 questõezinhas. Show de bola, tá? Então a primeira questão diz assim, ó, o esquema abaixo representa a estrutura da membrana plasmática, bicamada, fosfolipídica, que vocês conhecem. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente o nome dos componentes da membrana indicados pelos números 1 e 2. Então, nós sabemos que a membrana plasmática, um modelo proposto por Singer e Nichols, em 1972, tá certo? Já aqui, um dia desse, né, no século XX. Então, bicamada fosfolipídica com as proteínas fincadas. Essas proteínas podem atravessar toda a membrana, as proteínas transmembranares, como aquelas proteínas periféricas, né? Sempre lembrando que o fosfolipídio, que é o principal lipídio da membrana plasmática, determina essa fluidez. Nas células animais, a gente observa ainda a presença do colesterol. Não esqueça, colesterol, pessoal, exclusivo dos animais. Então, membrana plasmática, quanto mais fosfolipídio, mais fluida, maior fluidez, facilitando a passagem de substância, aquela acomodação. E aí a membrana, quanto mais colesterol, mais rígida. Não esqueça disso aí, os 2 lipídios estruturais básicos da membrana plasmática lá. Então, se você observar, essa estrutura com o número 1, lembra, né? A cabeça palito fósforo com as 2 perninhas lá, os ácidos gordos, os ácidos graxos. E aí você tem o fosfolipídio. 1 é fosfolipídio e o 2 é a proteína, ok? Então, 1 fosfolipídio, respectivamente, 2 é proteína. Você tem isso aí na letra E. Tranquilo? Então, não esqueçam. Tantas proteínas como fosfolipídios da membrana plasmática, eles são dinâmicos, eles não são parados, não é estática a coisa, não. Então, ela tem uma certa acomodação para facilitar a acomodação, tá certo, nos organismos e facilitar os transportes. Beleza? Tranquilo? Na sequência, pessoal, tem aqui a segunda questão, onde diz assim, ó, você já deve ter reparado que quando as saladas estão temperadas, com o passar do tempo, elas murcham, né? Isto acontece se temperarmos com suco de limão ou vinagre, ácido acético. A esse fenômeno dá-se o nome de... Então, o que é que acontece? Preparamos, né, muito comum, todo mundo conhece isso, preparamos uma salada de frutas e verduras, tá? E muitas vezes adicionamos temperos. Tá, um suco de limão, um suco de vinagre, ou um vinagre, né? Com sal, enfim, com mostarda. E aí tudo isso que é adicionado é uma solução. Tudo isso que é adicionado à salada tem uma maior pressão osmótica, tem uma maior concentração, é hipertônico em relação à fruta, em relação à verdura. E vocês sabem que nesse caso vai ocorrer a osmose. Como, Guilherme? Ora, essa solução que é adicionado, esses sucos, o tempero, como ele é mais concentrado, como tem a maior hipertonicidade, uma maior pressão osmótica em relação à fruta e verdura, vai retirar a água das células das frutas e das verduras. Por isso, com o tempo, a gente observa que a salada vai ficando feia, né? Ela vai ficando mais murcha. Então, para você evitar isso aí, quando você der uma ali de chefe da cozinha e tudo mais, você deixa para colocar o tempero, o suco, tudo mais na salada, quando for servir. Porque se você fizer isso bem antes, no começo da manhã lá, quando for lá todo mundo almoçar ou jantar, sei lá, ela já está bem feinha, né? Enfim, então o que é que está acontecendo ali, pessoal? Osmose. Aí na letra A fala em difusão simples, não, porque é a água, tá certo? É o solvente. Na letra B, osmose, sendo que a concentração de soluto no tempero é maior que nas células vegetais, certo? Então a pressão osmótica é maior. Você vê que na letra C fala em difusão facilitada, não. Transporte ativo, muito menos. E a letra E fala em osmose. Tá certo? Guilherme, mas no caso osmose, sim. Sendo que as pressões osmóticas no tempero nas células vegetais são bem equivalentes. Ora, se as pressões osmóticas, se as concentrações forem equivalentes, não vai ter transporte. Onde a diferença de concentração é fundamental. Portanto, pessoal, essa segunda questão aí ficou o quê? A letra B de bola, tá certo? A diferença de concentração, a diferença de pressão osmótica, ela é fundamental, ok? Na sequência,
O citoplasma de toda a estrutura celular é envolto por uma película bem fina, conhecida por membrana plasmática. É o famoso plasmalema, né? A famosa plasmalema, membrana celular também. Não é parede celular de células vegetais e algas e alguns fungos tem também não. Não é isso não, pessoal. Tá? É só a membrana plasmática. Caso um órgão transplantado seja rejeitado no corpo de um indivíduo, a estrutura da membrana plasmática diretamente relacionada ao processo está representado por, na hora que falar de rejeição a transplante, em qualquer questão, pessoal, tá certo? Pense logo, vem logo da sua cabeça um tal de glicocálix ou glicocálice. É uma malha de reconhecimento, de proteção, de adesão e que rejeita os órgãos nos transplantes. Guilherme, sempre vai ter a rejeição? Não sempre vai ter a rejeição não, mas quando apresentar essa reação de rejeição, normalmente o glicocálix está por trás, não esqueça disso. Guilherme, esse glicocálix, ele está presente aqui nas células animais, embora nem todas, e algumas células de protozoários. Protozoários são seres unicelulares. Esse glicocálix, ele é composto principalmente das glicoproteínas, ou seja, os carboidratos conectados com as proteínas ali sobre a membrana plasmática. Então você observe isso aí na figura, pessoal, a letra P. Observe esses, parece um quadrozinho de contas, né, mostrando os carboidratos aí, uma cadeia de carboidrato grudada com o quê? Com a proteína componente da membrana plasmática. Então, a estrutura responsável pelo glicocálix aí, você vê pela letra P, que na questão corresponde à letra E, tá certo? Então, você está vendo a letra E. Tranquilo, pessoal? Então, certamente tiraram de letra tanto o assunto de membrana plasmática, a organização e revestimentos externos das células, tá certo? Como essas três questões aí para retificar o conhecimento e lograr sempre buscar o sucesso de vocês. Valeu, pessoal!